E sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Sensei Otaku Nerd Forever. Pá, olha aí o que nós temos já. A Herói 2000 número 7, trazendo um Wolverine bem diferente, né? Calma, dá uma olhadinha na roupa aí, porque muitas concepções ali de época estavam ali fervendo antes da estreia do filme, né, dos Mutantes ali, o primeiro live action dos Mutantes nas telonas. Depois da vinheta vamos falar disso, Pokémon e muito mais, porque Pokémon era o Cavaleiro do Zodíaco da vez na revista Herói. Isso junto com Dragon Ball Z. Vamos lá? Pô, de cara já dá uma olhadinha aqui, ó, no Lugia. Pokémon espetacular, novas criaturas, novos treinadores, novos episódios, o segundo filme, dicas das estampas e conheça o Lugia, né? O super Pokémon, muito bacana ele para quem viu o filme. Cara, na época eu cheguei a ter o VHS, então eu e meus filhos destrinchamos essa fita. Eu acho que ela ainda funciona, não sei. Editorial aqui, né? O ano 2000 chegou ainda, estamos vivos. Fortes e detonando muito. A temporada é toda especial e traz um monte de coisas bacanas. A mais bacanuda de todas é o filme dos X-Men. A produção estava na rede de boataria já há muitos anos e agora vira realidade e coloca os mutantes no noticiário mundial. Temos até fotos novinhas em folha para todo mundo ver. Vamos dar uma sacada então, né, nisso aí. Mais aqui um pouco da propaganda da Nintendo Watch com 2.000 dicas aqui da gameplay, né? Era outra revista fazendo muito sucesso na época lá, principalmente para os Game Maníacos, e era da Conrad também. É onde o Del Greco ficou um bom tempo, né, ali na Nintendo World. Sobre as novidades aqui, mais de Kevin Smith, mostrando aqui a vez da animação, tá, da galera, mostrando aqui o Leonardo, o Randall, o Dante, esses aqui, os dois justamente da loja lá, do primeiro filme, o Balconista, do segundo filme, o Balconista, aqui, Silent Bob e o Jay, tá. Matrix em desenho animado, caramba, aqui já tava dando aquela informação, galera, em relação ao Matrix Animation. Era o Animatrix, vocês lembram? Que tinha um conjunto de histórias dentro do universo de Matrix, e aqui já estava dando uma ideia, né, de como que seria a animação. Só a ideia aqui primeiro que fosse um longa, né, mas não, foi um conjunto de animações que, como vimos ali, teve várias histórias, né, em uma só. Mas ali, como vocês deram para perceber, variava o tipo de arte. Isso aconteceu igual no Batman Gotham Knights, por exemplo. E embaixo nós temos Ti, a ninja assassina aí, ó, tá? Ela tava para ganhar um filme. Caramba, não cheguei a ver se realmente saiu. Eu acho que não saiu o filme da Ti, não. Mas estavam cotando a Tia Carey. Lembra da Tia Carey? Ela tinha uma versão também, uma versão dela como Indiana Jones, Caçador de Relíquias, alguma coisa assim, ou qualquer coisa eu ponho um nome aí. Só que até onde eu sei, cara, não saiu não. Tá? Lara Croft enrolada, não veremos tão cedo nossa musa nos games do cinema. Acontece que toda a produção está atrasada e o pessoal da Paramount, né, a produtora do longa, começou a reescrever o roteiro. Deu uma demorada, desde quando começaram a falar que ia sair live action de Tomb Raider, né, Lara Croft, até realmente vermos ali a sua primeira aventura com a Angelina Jolie. Essa aqui é de profetizar. O novo Homem-Morcego, olha quem que já estavam cotando ali, gente, em 2000 para ser o novo Batman. Só que ali, ó, veja bem, o Ben Affleck aqui, ele estava mais novo, e era ele que eles estavam pensando em fazer uma adaptação para um longa-metragem sobre Batman ano 1, do Frank Miller, que bem sabemos demorou trocentos anos, e quem acabou fazendo foi o Robert Pattinson, que para mim o filme foi bem legal, retrata ali assim um ano 1, mas no ano 2. Né, muitos acontecimentos ali de ano 1, mas no ano 2, o filme é bom. E bem, depois como falei com vocês, né, saiu realmente o Ben Affleck na pele do morcegão no filme ali, Batman vs Superman, a origem da justiça. Que realmente para mim ele caiu como uma luva. Atrasou, demorou, mas pelo menos ele reencarnou um ótimo, para mim, tá, um ótimo homem morcego. Tanto no Batman vs Superman, quanto também na Liga da Justiça. Né, ali
Snyder Cut também e tudo mais. Cara, demorou, mas olha só, desde quando já estavam de olho. Mas, ou seja, isso aqui já mostrava que vários outros atores, né, estavam sendo ali, ó, sondados para fazer o Batman. E realmente, olha quem foi um dos primeiros, depois, logicamente, tá, pessoal, do quarto filme Batman e Robin. Sam Raimi deve dirigir o filme do Aranha, o que é verdade, nós vimos ali. E justamente o Sam Raimi ali, que nós já conhecemos ele em outras produções muito bacanas ali, como A Noite Alucinante 1 e 2, Rápido e Mortal. Rápido e Mortal, gente, aquele com a Sharon Stone, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman, um filme de Velho Oeste muito bacana, realmente. Pokémon Matador não é mole, mas Pokémon o filme já bateu todos os recordes de bilheteria. Gente, deixou Toy Story 2, deixou Tarzan e o Rei Leão aqui para trás em recorrência à bilheteria. Tá? Pokémon arrebentou. Arrebentou. Não tinha nem pra ninguém, né? Porque já tinha ali ainda no cinema o filme da Xuxa, do Castelo Rá-Tim-Bum e o Didi Mocó. Tipo assim, em questão de bilheteria, Pokémon arrasou para a época, tá? E já que tudo confirmado para o novo filme, que é justamente, né, o que nós vamos estar comentando daqui a pouco, que é justamente sobre o Lugia. Dragon Ball Z, a promessa da Band de cuidar de Dragon Ball está dando fruto. Aqui é quando eles estavam fazendo tipo um resumo nas tardes às 2h30, antes de começar o episódio do dia de Dragon Ball Z. Mas assim, para quem estava acompanhando, só aguardava às 3 horas da tarde mesmo, né? Coisas dos anos 90, olha, deram uma continuidade igual no último vídeo, que não queremos no século 21. Caramba, gente, 29ª temporada de Barrados do Baile. Spawn tentando encontrar a paz. Ele em certo ponto, né? Mas não da forma que muita gente pensa. Peter Parker desistir de ser o Homem-Aranha e voltar no ano seguinte, aquela coisa da saga clone, né? Aquela coisa que aconteceu nos quadrinhos. Aquele pedacinho também que rolou mas aí é no filme que a gente foi ver mais pra frente, mas o que estava se falando muito aqui era do quadrinho, tá? As séries japonesas cortadas pela metade, tá? Pelas TVs brasileiras, né? Se você trazer um anime e além de picotar ele todo, nem trazer tudo. E aqui no caso mostrou a Sailor Moon justamente por ela ter uma saga muito maior. Acredito que alguns responsáveis, cara, não tinham nem esse conhecimento de tantas temporadas que Sailor Moon tinha. Ou realmente não caiu de novo ali na emissora que tratasse com mais carinho, né? A outra morte e ressurreição do Super-Homem e seriado da Tiazinha. Não, por favor, realmente não precisamos. E ainda bem, viu? Não tivemos. Aqui sobre Saber Marionette J, depois de surpreender com a estreia de Evangelion no Brasil, outra série que pode chegar às nossas TVs a cabo é a Saber. E é um desenho muito bacana, viu, gente? Aqui tem o Otarô e as meninas, a Bloody Mary, tá? E uma galerinha aqui. Cara, vale a pena, acho que elas são 3 fases, eu cheguei a ver só 2, não vi a terceira, infelizmente, tô devendo. Mas realmente quem tinha Locomotion, no caso, deve ter acompanhado bastante. Eu fui ver mais, foi em CDs de arquivo mesmo. Don Martin vai pro céu, gente. Morreu no dia 6 de janeiro, aos 67 anos, o desenhista americano Don Martin, colaborador da escrachada revista Mad. Lembrando ali, né, pessoal, janeiro, fevereiro, nós perdemos ali grandes ícones dos quadrinhos naquele ano, mostrando o próprio criador também do Snoopy, né? Tivemos de dezembro para janeiro também a morte do ator que fazia o Kill na franquia James Bond. Caramba. Aqui um pouco mais sobre Super Pig, com essa onda de bichos fofinhos, chega ao Brasil o desenho japonês Tondeburin, ou Super Pig, aquela menina que para ela poder acionar muitos apetrechos que ela consegue, ela tem que colocar um focinho de porco e se transformar numa porquinha rosa, tá? Aqui eu não entendi bem, porque pega um cenário aqui mais, lembrando de Nausicaa, lembrando de Porco Rosso. Como eu não assisti muito Super Pig, eu nem sei se aqui tem alguma referência direta, tá? Já a Mononoke Hime no Brasil, a Buena Vista Entertainment pertence à Disney, está trazendo para o Brasil o filme Mononoke Hime. Esta é mais uma recente produção do Hayao Miyazaki, é quando a Disney ela pegou como responsável, né, distribuir algumas obras japonesas pelo mundo dos cinemas, né, mas ela detendo aí como a produtora, né, para lançar esses filmes em outros cinemas. Aconteceu na vez de Mononoke Hime, excelente animação, cara, maravilhoso, maravilhoso. Buff Sem Palavras, aqui é referente a um episódio, para falar a verdade, episódio com 29 minutos de puro silêncio, tá? Falando aqui que um grupo de demônios, ele rouba a
fala das pessoas, cara. E a história vai ter que ser contada pela imagem. E, é claro, pela música super legal da trilha de Buffy. O que é bacana. Eu não tô lembrado desse episódio, mas depois eu vou dar uma refrescada na memória. Porque tem como a gente assistir Buffy, legal, né? Tal. Mais aqui anos 90, coisas dos anos 90 que queremos ver no século 21. Desenhos legais como Dexter, mais episódios de Space Ghost Coast to Coast, os novos episódios de Star Wars e Matrix, né? Seriados bacanas como Arquivo X e Babylon 5, com toda certeza. Esse aqui é o de Car, foi interpretado pelo saudoso Andreas Katsoulas, que foi antagonista, para quem lembrar assim, ó, ele foi antagonista do filme O Fugitivo, com o Harrison Ford e o Tommy Lee Jones, e mais brinquedos legais como os da Toy do McFarlane, que com toda certeza a McFarlane Toys está arrebentando desde sempre, cara. Aqui uma divulgação, né, dos gibis referente a Pokémon, mostrando aqui mais uma vez, né, os personagens. Não acompanhei gibi de Pokémon, vocês acompanharam? E aqui, pegando, ó, as criaturas mais batutas do planeta têm um grande futuro pela frente. Aí já falando sobre os novos episódios de Pokémon na grade do Cartoon, depois na grade da Record também, mostrando novos personagens. Tem um momento que o Brock, ele fica para trás e entra um novo personagem, acho que é Code o nome dele, tá? Aqui mostrando o Lug, aqui já na parte do cinema, do novo filme. Lord of Unknown Towers. Cara, esse aqui do Unknown, esse já tá metendo ripa lá pro terceiro, gente. O terceiro filme que traz até o Entei, que é muito bom também. Acompanhei muito moves do Pokémon até um certo ponto. E aqui sobre games, pra mim um dos melhores, o Pokémon Stadium, Gold Silver também muito bacana. Trading Card, Genki Deshu, novos Pokémon, mais Pokémon já eram 150, né? E entraram mais, então logicamente, cara, mais personagem para cartas e tudo mais, que daqui a pouco vamos falar também, beleza? Mega Preview Matador, aqui gente, já trazendo fotos quentíssimas em relação ao que estava aí para sair, do Missão Impossível 2, do Tom Cruise, com até o personagem, como eu falei para vocês lá, o ator, né, que é antagonista dele, que era para ser o Wolverine. Aqui, filme muito bom, dirigido pelo John Woo. E aqui, vamos ao que interessa mais também, apesar de que, cara, eram 12 arrebentados, fotos dos X-Men. Aí aqui mostrando a Mística, tá? O Dentes de Sabre, Professor Xavier, aqui a Jean, Magneto do Ian McKellen, aqui o Hugh Jackman com o Ian McKellen justamente, o Ciclope, a Tempestade de Halle Berry e o Jackman mais uma vez. Então estava muito, gente, voltado a saber como seriam essas roupas. Teve muita boataria na internet na época, lógico. Então, cara, finalmente saiu, né, essas primeiras imagens do filme e tudo. Aí aqui mostrando, ó, na outra página, né, justamente o que eu estava falando, a Mística, interpretada pela mesma menina que eu falei para vocês que ela é a number one do Star Trek Strange New World. Ela também fez Librarians, tá? E outros demais produções, filmes, muito gata ela realmente, tá? O ator que fez o Dente de Sabre, não tenho muito para falar dele para vocês não, cara, mas fez lá a sua participação. Não lembro se ele era algum lutador de WWE, mas depois eu dou uma olhadinha para vocês, tá bom? Agora, a sacanagem é o pequenininho, né, do Tom Cruise aqui. Nas duas imagens, ele com a moto, tem umas cenas de moto com ele muito legal. E nessa aqui, ó, ele recebendo a mensagem através de um óculos. Tá? Aí depois tem aquela situação de essa mensagem vai se destruir em 5 segundos. Pá, ele pega o óculos e joga assim no ar, como vocês veem, explode e começa a abertura do filme. Muito bacana. Eita, bom demais. Olha só o que nós temos aqui, cara, de imediato. Mais um daqueles reviews rapidinho, né, falando de Titan A, a Fox Animation pisou na bola com Anastasia, um desenho da Disney da cabeça aos pés, e agora a coisa será completamente nova. Titan A é uma ficção científica de primeira que promete mudar o conceito de animação. Cara, a animação é boa. A história tem gente que não curtiu muito. Tá? Acho que é por causa do desenrolar do enredo em relação à animação. Mas em questão da qualidade, realmente muito boa. Sobre séries aqui, Arquivo X ainda dando continuidade, tá? As tramóias e os monstros da semana. Então aqui, por mais que para alguns estava demorando bastante, o Chris Carter, né, cara, falar de vez sobre as respostas que tinham em várias tramas de Arquivo X. Houve muitas histórias bacanas, muitos episódios bons, e quando eram arcos principais referente a essas tramóias,
conspirações e tudo mais, cara, vale a pena. Mas isso aqui é uma visão minha. Eu sou suspeito a falar de Arquivo X porque eu curto demais a série, gosto demais da franquia. Então, né, até os pisar na bola a gente dá uma passada de pano ali, né, meu amigo Fernando Castro, né? Fernandão que estiver assistindo esse vídeo aí, sabe muito bem o que eu tô falando. Buffy Angel, aqui os seus encontros que tiveram tanto na série dele quanto na série dela, isso foi falado e comentado até no último vídeo que eu fiz para vocês, tá? Desenhos dos Simpsons, 10 anos. Quem poderia imaginar que um desenho animado sobre uma família pra lá de bizarra poderia durar tanto tempo, cara? E olha só essa aqui. Vocês já viram as várias 1000 facetas da abertura, que sempre foi um show à parte? A Simpson querido até hoje. Quadrinhos ali da nova era, né? Chega de atitude, mitos e outras tentativas frustradas. Na hora de colocar nossos heróis nas bancas, nada como confiar na velha Abril. Aqui puxou um saco danado, que preparou um pacotaço de primeiríssima, graças à ótima fase que alguns personagens atravessam nos States. Aqui mostrando o Batman daquela época, Superman, X-Men e Vingadores, tá, da Marvel. Aí vai muito daquela coisa, não tinha como você realmente ficar sem alguma coisa para ver. Deixa eu passar essa aqui para vocês. Esse é um desenho do Alexandre Dubran, desenhista brasileiro, muito conceituado, ele já trabalhou na Marvel, e ele colocou aqui num pôster, olha só, essa versão Wolverine, que tá muito risonho, né, pessoal, tal. É difícil você ver o Wolverine dando essa risadinha desse jeito, mas ele aí, ó, ficou bacana pra caramba, dando a ideia do uniforme usado no filme, né, cara, ficou legal, viu? Ficou bacana, bicho. Embora, como eu já disse, a gente sabe como é que o Wolverine ele é um pouco mais casca grossa, que essa carinha de boa praça. Aqui mostrando do Homem-Aranha, essa aqui é muito bacana, gente. Quem curte anime, mangá, live action e afins também terá um ano cheio de coisas interessantes, porque lá no Japão já tem um monte de novidades. Aqui mostrando justamente, desde 1999, o que o japonês estava assistindo pra caramba. One Piece, que já estava fazendo muito sucesso no mangá, e olha aqui, ó. Em 1999 já virou desenho animado. O anime mostra a história de Ruffy. Olha como é que escrevia Ruffy aqui, pessoal. R-U-F-E-E. Isso aqui era quando aquelas mensagens, informações bem rápidas, só dava uma passada assim, porque, bicho, o Luffy todo mundo já sabe como é que escreve, né? E tal, mas realmente já estava fazendo grande sucesso. Outro aqui, ó, Hunter x Hunter, outro mangá que virou mania no Japão, tá? Novo trabalho do Yoshihiro Togashi, o criador de Yu Yu Hakusho. E também, gente, versão anime, um dos mais populares e queridos, enrolados para terminar até hoje. Mas todo mundo gosta e não tem como, cara, é muito bom realmente. Não acompanhei o mangá de Hunter x Hunter, mas acompanhei as duas versões do anime, os filmes, e realmente, cara, tô aqui esperando a sua conclusão. Logo mais aqui, Digimon, com todo sucesso, badalação de Pokémon, foi comentado também sobre, né, esse novo anime que estreou na Fox Kids. E, bicho, com muita qualidade. Passou na Rede Globo também, no programa lá da Angélica, com direito até a abertura em português com a Angélica cantando, que apesar de ser aquela coisa, pessoal, não é sendo advogado do diabo, mas ela cantou, foi a versão em inglês da música. Então, tipo assim, né? aquela coisa, né? A versão japonesa, a versão americana e a versão brasileira, meu Deus do céu, melhor mesmo. Butterfly ali, maravilhosa, fino demais a abertura, viu? Live action mostrando aqui Ultraman Tiga, que né, estava ali para estrear em 2000, na Record, já com os episódios dublados. E o novo Kamen Rider, aqui, gente, mostrando Cougar, que também eles escreveram aqui, deixa eu ver, Cougar. Ficou aqui, cadê? Aqui, ó, Kamen Rider Cougar, certo? Cougar. Mas é como eu disse, pegava uma informação rapidinha, passava para nós, saudade do Marcelo Del Greco na hora dessa. Opa, véio, puxei saco agora, né, velho? Porque, cara, tinha que dar uma olhadinha direitinho em relação a nome, né, pra pegar assim, mas tudo bem, não impactava nem nada, o que interessava ali muito era dessa informação. O Kamen Rider Cougar, trazendo a franquia Kamen Rider mais uma vez para a TV japonesa, depois de um período de hiato, né, tinha o falecimento do grande criador de Kamen Rider, o Shotaro Shinomori. Tivemos versões movie de Kamen Rider, depois ali do RX, que já passou aqui no Brasil, que foi o filme do Jay, teve o filme do Zeto, teve o filme do Shin, e houve esse hiato
na franquia, até chegar 2000 e trazer o Kuga, que nesse período aqui, ó, eles falavam que o Kuga ele só tinha ali mais duas formas como RX, o que na verdade não, ele tem múltiplas formas. Um dos Kamen Riders que mais tem formas, ele, tirando outros que a gente já conhece também, mas de formas, esse aqui é danado, cara. Ele foi bem o precursor, porque enquanto o RX ele estava com as duas, Bio Rider, Robo Rider, caramba, cada cor do Kuga era uma pancada, um equipamento diferente, uma situação diferente a lidar. Muito boa a série, viu? E o mangá também é muito bom. Aqui da vez do Super Sentai, o Kyukyu Sentai Go-Go 5 no Brasil veio como versão adaptada a Power Ranger Lightspeed, o resgate, porque tinha tudo a ver com a temática que no original era uma família, tá, de vários oficiais de departamentos diferentes em defesa, resgate lá na cidade. Eles eram um esquadrão Go-Go 5 que lutava também contra uma organização alienígena de monstros e tudo mais que causava grandes destruições, né? Então ficava aquela coisa, lutar contra soldados, monstros da vez, monstros gigantes, ainda salvar pessoas em várias situações. Então tinha policial, tinha médico, tinha bombeiro, tudo mais, cara, bem legal. Godzilla 2000 já trazendo aqui sobre a nova versão do Grande Lagarto, depois do, aspas, fiasco da versão americana de 98, né, que prometeu muito, mas no geral, né, cara, para gosto, enfim, não agradou tanto. E aí a Toho, né, estava ali para retornar com a produção, lançando nos cinemas nipônicos no final de dezembro. Foi lançado logo ali, 1999, trazendo Godzilla e arrebentando em sua outra versão. Filme do Godzilla, gente, tem aos montes, a dar com pau. Tem dos melhores, aos mais ou menos, aqueles, poderia não ter visto isso, mas cara, é Godzilla. Passo plano também. Um herói maldito, trazendo aqui, gente, a fase em que o Kevin Smith escreveu sobre o Demolidor, trazendo novas aventuras, uma nova concepção nos diálogos do personagem, nas histórias dele, uma vez que trouxeram essa coisa do Kevin Smith a jogar esse talento dele, vamos dizer, de criar diálogos bem bacanas entre personagens, tá? Realmente eu curti muito a fase. Aqui mostra um pouco mais também das mulheres na vida do Murdock, mostrando as que morreram, né? Uma que morreu e voltou. Essa aqui, a Heather, por exemplo, é a menos conhecida, cara, mas ela era bem bacaninha. Quem diria Viúva Negra? Isso aqui é só pra quem lê quadrinho, jamais. Quem nunca leu quadrinho, velho, não vai falar que Viúva Negra e Demolidor assim tiveram alguma fé, alguma coisa. Não mesmo, não. Se você não leu quadrinho, esquece, tá? Guerra dos Boatos aqui, gente, é em relação a tudo que tava para sair do episódio 2, tá? Pega-se aqui, ó, desde 1994, George Lucas escreve o primeiro resumo do episódio 1, 2 e 3, ou seja, o cara já tinha escrito, né, toda a ideia do que era para ser os 3 filmes da nova trilogia, entre aspas, seria prequel, não é isso? Aqui, junho de 98, George Lucas começa a escrever o roteiro de Star Wars episódio 2, olha aí. Tá? E aí fica aquela coisa, né, quando começou a vir internet e informações vazando e tudo mais, boataria é o que mais tinha. E continua tendo, para falar a verdade, né, tal. Mas tem muita coisa utilizada do universo expandido, que em algumas o Lucas ele até curtia, outras não, que era aquela coisa de muitos artistas terem passado a mão em alguma coisa de Star Wars e ter podido escrever sobre. E tem muitas histórias boas sim, tá? Mas então, cara, isso gerava muito o quê? Especulação para o que estava por vir a respeito dos filmes também. Tá? Então aqui, por exemplo, como vai ser a história? Shmi será assassinada a mando de Darth Sidious. Não rolou isso. Boato. Assistimos o 2, tá? E sabemos muito bem qual é a linha de acontecimento. Mas, ok? Dá uma pesquisada, ver como é que vocês viam, principalmente os mais velhos, tá? Como que vocês viam algumas informações a respeito do que teria os filmes. Mas isso é muito natural. Até hoje, vai falar sobre vamos pegar aqui um novo filme do X-Men. X-Men tá vindo aí, né, cara, na nova pegada aí dos filmes da Marvel, do MCU, ali do Doomsday pra frente, Guerra Secreta e tal. Então, boataria é o que mais tem. Isso aqui, ó, não é de hoje, entende? Mas até você ver realmente o que acontece, caramba, cara, o céu é o limite. O inferno também, pelo amor de Deus. Porque sabe cada coisa que o pessoal pensa. Aqui, ó,
O futuro está nas cartas. Essa é a parte que eu falei para vocês. Vinha mais personagens, né? Vinha mais brinquedos. Com certeza vinha mais cards também. E os cards de Pokémon, presta atenção no tamanho desse artigo. Falando aqui, ó, tudo em relação a deck básico, decks pré-construídos, os boosters packs, ó, cartas de Pokémon, cartas de energia, treinadores, tá vendo? E aqui falando passo a passo para quem já estava começando. Por quê, galera? Já estava febre, né? Você colecionar os cards Pokémon. E a revista Herói, ela trouxe uma espécie de guia, né? Para você que já estava começando a colecionar, ter uma ideia básica ali de como começar a jogar. Porque isso aqui era muito mais febre lá fora ou em nichos bem pequenos aqui no Brasil, até realmente ganhar todos os lados. E ganhou, cara. E com certeza foi muito popular. E repito, gosto de repetir, continua sendo. Aqui pegando um pouquinho sobre um pequeno Jedi, aqui aquela ideia já mostrada nas outras edições, o fã do Fantasma, o fã do Batman, aqui um menino de 6 anos, fanzaço de Star Wars, até meu xará, ó, entendeu? Renatinho aqui, ó, Renato Carlos Rodrigues, tem apenas 6 anos e gosta muito do universo criado por George Lucas. E aí no caso falando aqui, ó, quando que tudo começou? E aqui o rapazinho era bem articulado, e falando que começou uns 2 anos, ou seja, o menino tinha 4 anos de idade, é isso mesmo? E aí mostrando um pouco, né, sobre os seus artigos, as coisas que ele gostava, mais algumas outras coisas, que com certeza, velho, teve uma influência bacana da família, isso é praxe, mas muito legal, não é impossível não, porque eu tenho meu filho, por exemplo, que ele adora ver Ultraman, tem 7 anos de idade, e qual Ultraman que ele mais gosta? Lá de 66, lá de 67, Ultra Seven e tal, bem legal. E trazendo assim um menino hoje, ele tava com 6 anos em 2000, pega conversando com ele hoje, aí, 26 anos depois, como é que será? Será que ele ainda continua gostando de Star Wars? Quem sabe, né? Alguns deixaram de gostar. Coisas legais aqui, trazendo aqui a trilha sonora de Pokémon, bolas de gude de Pokémon, bicho, só faltava ter leite Pokémon, café e tal, porque tava demais. Heróis DC, tá? Aqui já uns bonecos, uns figures bem legais. Aqui é o Impulse, parece um Impulse. Deixa eu ver aqui, não, Kid Flash. Banda Tenebrosa, lembra do Misfit, gente? A onda de roqueiros ganhando brinquedos bacanas continua. Depois do Kiss e Ozzy, agora é a vez de Misfit. Que dá pra ver, né, que os caras costumam se pintar como a banda do Gene Simmons. E cara, eu fico me perguntando se não era da McFarlane Toys, que faziam figuras muito legais. Bem legais. E aqui também do Space Ghost, ó, já com a sua mesinha aqui também do programa direto ali, Coast to Coast. Mais alguns sites legais de colecionismo, animação e Action Fighters, disputa em combate mortal animado em tempo real, totalmente na faixa. Aqueles jogos online, cara, que já tava fazendo a cabeça da galera. E Correio Galáctico, aqui com mensagens via e-mail do Everton. Aqui mais e-mail também, da Tamires, ó, dessa vez aqui foi tudo e-mail, viu, galera, ó. E Josefine, tá, aqui já não foram os impressos, tá, já tava na onda e-mail, fechando ali o Correio da Herói, mas em contrapartida, ótimos desenhos de envelope aqui, ó, da galera de Dragon Ball Z, mostrando Goku, mostrando Gohan, aqui tá aparecendo mais Goku e Gohan em algumas evoluções, e aqui a galera de X-Men representada aí pelo Wolverine e Magneto, muito bem desenhado, viu, cara, aqui foi pelo Henrique de São Paulo e mais um aqui também de São Paulo, muito bacana, fechando a revista, com esse Wolverine muito, muito bacana na capa. E agradecendo mais uma vez aqui a presença de vocês no canal, falando sobre todas essas nerdices e otaquices. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima, porque não parem, não parem. Já vou meter spoiler para vocês. Foram 41 edições da revista Herói 2000, com direito a uma mudança, assim como acontecia lá na década de 90, de Herói para Herói Gold. Mas quando chegar lá, a gente fala sobre. Valeu, até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar. Assinem o canal.